Olá, bem-vindos novamente ao nosso canal aqui no YouTube, doutora Raquel Ripp, psiquiatra. Hoje, comemorando o mês de novembro, dedicado ao Novembro Azul, que inicialmente era pelo cuidado do câncer de próstata, assim como nas mulheres o Outubro Rosa, o câncer de mama, nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental dos homens, lembrando deste Novembro Azul. Vamos lá! É indiscutível que os homens têm um pouquinho mais de dificuldade de procurar ajuda diante dos seus problemas de saúde, sejam físicos ou psíquicos. O homem não é aquele que faz o preventivo todo ano, ele acha que vai passar, isso não é nada, eu não quero ir no médico, quem dirá ir no psiquiatra ou no psicólogo. O homem é mais durão e faz parte da natureza, é assim mesmo que as coisas são. Enfim, mas é necessário. Os transtornos mentais atingem tanto homens quanto mulheres. Alguns transtornos atingem inclusive mais o sexo masculino. Alguns transtornos de personalidade, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade. Já em crianças, os meninos, tem o transtorno positivo e desafiador. Temos mais índices também de transtornos antissociais. Temos índices altos de esquizofrenia. E quem dirá quando a gente fala de abuso de substâncias, outras substâncias ou mesmo o álcool, que acontece predominantemente no sexo masculino. Gente, são doenças psiquiátricas e são passíveis de tratamento. É necessário um diagnóstico correto e a busca por um tratamento que envolve tanto o uso de medicações quanto a psicoterapia realizada pelos psicólogos. Ainda temos muito preconceito em relação aos transtornos psiquiátricos e isso prevalece nos homens. Eu vejo uma infinidade muito maior de mulheres que buscam ajuda ou que trazem, seus parceiros pela orelha. Não, você vai na psiquiatra, eu vou te levar, do que alguns homens que procurem isso sozinhos. Mas existe ansiedade, existe depressão em ambos os sexos. Qual homem nunca sofreu de insônia, às vezes preocupações e desde o advento da pandemia, as dificuldades econômicas, as alterações no nosso sono, a violência doméstica que aumentou, o estresse, as preocupações com pagamento de conta, que podem sim gerar quadros de ansiedade e muitas vezes de depressão. Pensamentos de morte, pensamentos de que nada vai dar certo, de que tudo não tem sentido e muitas vezes até tentativas de suicídio. Para vocês terem ideia, o quanto as doenças psiquiátricas são graves nos homens, os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. As mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais. Por ter uma personalidade mais impulsiva, uma testosterona mais alta, isso faz com que sejam mais explosivos e possam fazer coisas com maior impulsividade. Isso tem ajuda. Quando a depressão chega nesse limite é porque ela está muito grave. O homem pensa e tenta sobre sua própria vida de uma forma muito mais arriscada, com métodos muito mais perigosos, por isso que cometem, efetivam mais o suicídio. O número de internamentos por abuso de substâncias e alcoolismo é infinitamente maior no sexo masculino e isso tem tratamento. Você não precisa sofrer sozinho porque isso traz muito
muitos outros problemas psiquiátricos, destruição nas famílias, perda de emprego, alterações como, por exemplo, até o surgimento de depressão e ansiedade. Tudo isso, temos que deixar o nosso preconceito de lado e procurar ajuda. Existe um apoio tanto de psiquiatras quanto psicólogos, independente do sexo, porque nós sabemos que isso atinge, as doenças psiquiátricas atingem ambos os sexos. A desregulação lá dos nossos neurotransmissores, da nossa conexão entre os neurônios e tudo mais, existe independente se você é homem ou mulher. Claro que as doenças obedecem certos genes, né? Algumas coisas que vêm de pais para filhos e podem predominar em alguns sexos algumas doenças mais do que outras. Mas temos que saber que existe tratamento para ambas. Traz sofrimento. Entendemos que às vezes é difícil entender esse sofrimento ou admitir pelo ainda existir preconceito, né, de que doença psiquiátrica é coisa de preguiçoso, tá faltando trabalho, você que não se ajuda, coisas bobas, tolas, ignorantes, porque existe sim uma desregulação, existe uma doença sim que atinge o cérebro. Quando a cabeça da gente não vai bem, essa frase eu sempre repito, nada vai bem. O seu sono não vai bem, o seu relacionamento não vai bem, a sua atitude junto com seus filhos ou com seus familiares não vai bem, as atitudes no trabalho, você não rende mais do mesmo jeito, você não tem mais a mesma concentração, a mesma memória e tudo começa a desandar. Procure ajuda. O Novembro Azul acontece, né, para que possamos falar do cuidado da saúde, não só da próstata, aqui estamos falando sobre o cuidado da saúde mental. Quantos homens hoje também não trabalham, não cuidam de seus filhos, não são sobrecarregados com burnout também pelas exigências de trabalho, família, exigências pessoais. Então, procure ajuda. Existe como tratar, existe tratamento viável, existe acolhimento e certamente sua qualidade de vida será bem melhor. Até lá, e se precisar, procure sempre um bom psiquiatra, um bom psicólogo. A ajuda está aí para quem precisa.